Olá meninos e meninas, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, eu sou o Thiago Brasil e esta é uma das nossas aulas de percepção e de compreensão de conceitos básicos de filosofia. Então nós vamos trabalhar hoje na nossa aula 3 conceitos elementares para a compreensão daquilo que é filosofia. Vamos trabalhar o conceito de senso comum, o conceito de conhecimento científico e por fim o conceito de filosofia. Os 3 estão juntos porque na verdade eles se complementam e são necessários para a compreensão macro daquilo que nós desejamos. Então vamos lá. O conceito de senso comum. O que é senso comum? Senso comum é aquela opinião, aquele ponto de vista solto, aquele ponto de vista, vamos dizer assim, não fundamentado, aquela opinião que você tem, que quando alguém pergunta por que você tem essa opinião, você diz porque sim. A sua resposta é clara, ela é intuitiva, ela é direta. Eu tenho tal opinião porque sim, porque não. Mas não há uma justificativa, não há uma compreensão, não há uma ratificação ou aquilo que a gente chama de uma racionalização. Há simplesmente uma reprodutibilidade. Isso é, você já ouviu alguém tendo esse ponto de vista, você já ouviu alguém dizendo certa informação e você simplesmente reproduz tal ponto de vista, tal conhecimento elementar. Um exemplo de senso comum clássico é: não tome banho depois de comer comida quente porque faz mal. Qual a cientificidade desta afirmação? Qual o caráter científico? Qual o caráter de fato, vamos dizer assim, conceitual? Qual a garantia desta informação? Não temos nenhum tipo de garantia. Por exemplo, alguém tem superstições, não passo debaixo de uma escada em dia de sexta-feira 13, corro dos gatos pretos. Mas qual é a relação causal científica determinante para a sua vida de conhecer ou não um gato preto numa sexta-feira 13, de passar ou não debaixo de uma escada, por exemplo? Isso é puro senso comum. É um tipo de conhecimento da opinião que você simplesmente reproduz porque todo mundo tem tal postura, porque todo mundo age dessa maneira. E algo mais complexo ainda que você precisa ter atenção é que muitas vezes embutido dentro do conhecimento do senso comum estão determinados preconceitos, estão determinados pontos de vista machista, racista, preconceituosos, discriminatórios com relação a classes sociais, que você vai tomando em sua vida e você não percebe, que vive de uma maneira automática, age de uma maneira automática, reproduz e tem determinados pontos de vista de uma maneira automática, sem uma compreensão e uma reflexão de que aquilo que você está fazendo, de que aquilo que você está dizendo, de que o modo de vida que você está tomando é errado. Então, esse é o primeiro conceito básico. O segundo é o conceito de conhecimento científico, que é aquele tipo de conhecimento que é derivado da experiência. Um tipo de conhecimento que é produzido a partir de uma técnica, isso é, a partir de um conjunto de elementos, de conhecimentos, seguindo um determinado rigor, seguindo uma determinada ordem, que chegamos a tal resultado, que chegamos a tal experimento desejado. Para além disso, é importante entender que o conhecimento científico é aquele tipo de conhecimento que controla a natureza. Então, eu tenho determinada técnica com a finalidade, por exemplo, de fazer com que nuvens carregadas venham a precipitar. Então, eu tenho um determinado procedimento, eu tenho um determinado modo de produção para que, jogando uma substância em nuvens que estão carregadas, possa haver a precipitação. Por exemplo, eu tenho um tipo de técnica específica que, cortando o galho ou tirando um pedaço específico de determinado vegetal, eu posso replantar, eu posso levar a muda para tal local. Esse é um tipo de conhecimento que possui uma técnica, que possui um modo de experiência, a partir disso se chega a um resultado desejado. Isso com relação ao homem, isso com relação à história, isso com relação à natureza, isso com relação a todo modo de procedimento. Perceba então que, diferentemente do senso comum, o conhecimento científico ele tem uma técnica, ele tem uma justificativa a partir da experiência. Por que eu tenho tal procedimento? Porque a partir de determinadas experiências eu produzo então um certo modo de percepção da realidade e assim consigo haver um controle do modo que eu desejo. Por fim, nós temos o conhecimento filosófico, nós temos a filosofia, que possui 3 características básicas. Ela é radical, crítica e reflexiva. Por que ela é radical? Porque o conhecimento científico é um conhecimento que pergunta sobre a raiz do problema. Radical aqui tem a ver com raiz, com a origem, com o modo
de onde surge o problema. Se, por exemplo, eu estou preocupado no conhecimento científico em dar uma resposta a uma demanda que eu tenho da realidade, o conhecimento filosófico está preocupado em compreender tal modo de ser da realidade. Por exemplo, se no conhecimento científico eu estou preocupado em produzir chuva para determinado modo, para determinada região, para determinado ambiente, o conhecimento filosófico vai discutir sobre os pressupostos que estão por trás do conhecimento que produz tal tipo de poder de fazer ou não chover em determinada região, de ter ou não a técnica de dessalinização. Essa é a questão, é a raiz do problema, é a origem da questão. Por exemplo, o conhecimento científico, ele é crítico. Por que ele é crítico? Porque ele tem critérios. Ele não surge a partir do nada, ele não surge a partir de uma mera opinião, ele não surge a partir de preconceitos, mas ele é concebido a partir de critérios previamente estabelecidos que dão conta daquilo que deve ou não ser verdadeiro. Então, por exemplo, ele parte de princípios como a não contradição, ele parte de princípios como o ter ser excluído, ele parte do princípio da identidade. Então, há critérios específicos que fazem com que esse tipo de conhecimento não seja uma produção preconceituosa, mítica, mística, mas seja de fato um modo de pensar a realidade. E por fim, é um conhecimento que é reflexivo, que não está preocupado apenas em controlar a natureza, em ter um tipo de técnica para um determinado fim, mas está sim em busca de autoconhecimento, em busca de autocrítica, em busca de saber aquilo que está sendo posto e dizer para quê? Por quê? Por quê? Com a finalidade de quê? Essa é a questão, então. O conhecimento filosófico tem como sede, tem como desejo dar conta da realidade, mas a partir de uma visão ampla, abrangente, radical, que vá à origem do problema, que seja de uma maneira criteriosa e a partir de reflexões autocríticas constantes. Não há um fim para a reflexão filosófica em si mesma. Ele é um sistema aberto, onde a gente vai perguntando, questionando e dialeticamente construindo a realidade. Eu sou o Thiago Brasil e espero que essa aula tenha sido muito boa para você. Valeu, tchau, tchau!